A Batalha de Liege marcou a abertura da ofensiva alemã, a invasão da Bélgica e foi a primeira batalha da Primeira Guerra Mundial. O ataque à cidade começou a 5 de agosto de 1914 e terminou no dia 16 de agosto quando o último forte belga se rendeu. A invasão da Bélgica marcou a entrada do Reino Unido na guerra. A inesperada resistência das defesas da cidade permitiu que os aliados se organizassem e preparassem a defesa da França. Comandantes e suas forças envolvidas. Lado do Império Alemão foram Otto von Emich, Erich Ludendorff, que contava com uma força de 60.000 soldados, e sofreram um número de baixas de 3.300 mortos ou feridos. Lado da Bélgica era Gerard Lehmann. Suas forças eram de 30.000 soldados, e suas baixas foram de 6.000 mortos. 20.000 o número de feridos, desaparecidos ou capturados, incluindo 4.000 rendidos. O verão de 1914 assistiu a uma grande atividade diplomática e militar depois do assassinato do arquiduque Francisco Fernando, o príncipe da Áustria. À medida que o verão avançava, a guerra parecia inevitável. A Alemanha, honrando a sua aliança com a Áustria, declarou guerra à Rússia a 1 de agosto e enviou um ultimato à França, aliada da Rússia pela Tríplice Entente, a 2 de agosto. Um outro ultimato foi enviado ao rei Alberto I da Bélgica. O Plano Schlieffen alemão, desenvolvido ao longo das 2 décadas anteriores, previa uma limpeza das tropas francesas concentradas ao longo da fronteira com a Alsácia. Esta manobra de flanco, concebida para ultrapassar tanto as forças francesas como o terreno irregular das Ardenas, implicava uma violação da neutralidade belga. A Bélgica poderia ter optado por não oferecer resistência e ter permitido que as forças alemãs passassem pelo seu território em direção à França. De facto, grande parte do plano alemão dependia dessa opção belga. Porém, contrariando os planos germânicos, a Bélgica optou por defender a sua soberania. No entanto, os recursos disponíveis dos belgas eram insuficientes para fazer face às tropas alemãs e defender o seu orgulho nacional. As defesas fixas belgas e o seu planeamento dependiam do potencial invasor, Alemanha, França ou Reino Unido. No início de agosto de 1914, o seu exército estava estabelecido próximo da fronteira do país, tal como estavam há anos. Quando o rei Alberto recebeu o ultimato de Berlim, o seu chefe de Estado, General Seliers de Moranville, começou a implementar o plano de contingência, concentrar as suas forças no centro do país, enquanto as fortalezas de Liege e Namur serviriam para atrasar, se não mesmo parar, o avanço alemão. Liege era a principal via de acesso à França através da Bélgica. A sul, o terreno era irregular, e a norte era aberto mas apenas a poucos quilômetros dos Países Baixos, aonde os alemães não queriam entrar. Tanto Liege como Namur possuíam grandes fortes mas, por outro lado, também tinham sérias deficiências. Liege estava rodeada por 12 fortes, concebidos e construídos por Henri Alexis Brialmont. Rejeitando o sistema de fortificação em estrela do mestre francês Vauban, Brialmont concebeu os fortes para resistir aos impactos dos disparos dos novos canhões raiados. Os fortes estavam construídos de maneira a que a maior parte da estrutura fosse subterrânea, ficando de fora o topo de alvenaria e betão. Cada forte dispunha de uma série de peças de artilharia retrácteis de 6 polegadas. Embora fossem dos mais avançados à data da sua implementação, em 1892, a sua manutenção não tinha sido das melhores. Brialmont também decidiu construir pequenas fortificações e linhas de trincheiras que interligavam e protegiam os fortes principais, mas o governo belga ainda não tinha efetuado essas construções. As suas guarnições eram em número insuficiente, e os seus homens tinham sido recrutados da guarda local e não receberam formação suficiente. A 2 de agosto, o rei Alberto, em resposta ao ultimato alemão, deu ordem para iniciar a construção daquelas estruturas, e mobilizar e treinar as forças adequadas. O comandante das fortalezas de Liege, tenente-general Gerard Lehmann, recebeu ordens para manter até ao fim, com a sua divisão, a posição de que foi confiado para defender. Os belgas não tiveram muito tempo para se preparar pois as tropas alemãs entraram na Bélgica no dia 4 de agosto. A força alemã responsável por ocupar Liege era uma unidade provisória designada por Exército do Meuse, e consistia em 8 brigadas comandadas pelo general Otto von Emich. Emich tinha experiência no comando de infantaria e cavalaria e foi designado para capturar as pontes de Meuse, em Liege,
e cercar a cidade caso esta oferecesse resistência. Quando as suas tropas chegaram ao rio e descobriram que muitas das pontes estavam destruídas, começaram a construir pontões para as substituir. Quando começaram a construção, ficaram debaixo de fogo belga e aperceberam-se que teriam de lutar por Liege. A guerra foi declarada à Bélgica na manhã de 3 de agosto e os soldados do exército do Meuse atravessaram a fronteira às 8 horas da manhã do dia seguinte. A cavalaria avançou para o rio Meuse, mas verificaram que as pontes tinham sido destruídas. No final da tarde do dia 4, a cavalaria alemã atravessou o Meuse, a norte, em Vizé, onde encontrou tropas da 12ª Brigada, que acabou por retirar para a linha de fortificações. A terceira divisão belga defendia a retaguarda da cidade por trás de montes de terra. No mesmo dia, conseguiram ter sucesso contra um ataque da infantaria alemã que passava entre os fortes. Um ataque alemão contra o forte de Bachum foi repelido com pesadas perdas devido ao fogo de metralhadora e artilharia. Depois deste ataque mal sucedido, os alemães efetuaram o primeiro ataque aéreo da história utilizando um Zeppelin para bombardear Liege. Entretanto, a cavalaria seguiu para sul para cercar a cidade. Na perspectiva de um ataque à cidade, Lehmann deu ordem à terceira divisão para retirar e juntar-se às tropas que se dirigiam para o oeste. A 6 de agosto, o general Ludendorff ficou a saber que o comandante da 14ª Brigada tinha sido morto. Ludendorff tomou o comando, deu indicações para que um Howitzer desse apoio e lutou pela posse da vila de Quel e do Bois de maneira a controlar uma posição em que pudesse observar Liege de cima. Ludendorff enviou um grupo de homens para falar com Lehmann e exigir que se rendesse, ao que este refusou. O ataque que se seguiu encontrou uma barreira no quartel-general de Lehmann. Este ataque levou à saída de Lehmann da cidade e a refugiar-se no forte de Lonsen na zona oeste da cidade. O conjunto de fortes exteriores continuou a resistir, bloqueando o avanço dos alemães devido à defesa da ferrovia. Os fortes sofreram sérios bombardeamentos e ataques dos alemães, mas a maioria deles conseguiu resistir. Apenas o forte de Flers ficou fora de ação, tendo a sua cúpula sido destruída pelo impacto de um projétil. O único forte capturado por um assalto de infantaria foi o forte de Bachum, a 10 de agosto. Para conseguir ultrapassar a resistência das fortificações, as forças alemãs tiveram de utilizar a sua massiva artilharia de cerco, onde se incluíam obus fabricado pela Krupp, Big Beta de 420 mm, e alguns morteiros austro-húngaros fabricados pela Skoda Works, Skoda 305 mm Model 1911. Na altura da construção dos fortes, partiu-se do pressuposto que as maiores armas que podiam ser movidas no terreno eram os obuses de 210 mm, e sendo assim, as fortificações não foram concebidas para resistir aos projéteis de maior calibre. Os projéteis destas armas caíam diretamente em acima dos fortes, penetrando na sua estrutura e explodindo no seu interior devido ao seu sistema de retardamento da espoleta. Um a um, os fortes foram sendo postos fora de combate, com o último, o forte de Bonceles, capitulando a 16 de agosto. A 15 de agosto, Lehmann foi ferido no forte de Lonsen, e levado inconsciente pelos alemães. Na manhã de 17 de agosto, os primeiro, segundo e terceiro exércitos alemães, de acordo com o plano Schlieffen, foram mobilizados e ocuparam a restante Bélgica, capturando Bruxelas a 20 de agosto, sem resistência. E se você gostou do vídeo e quer receber conteúdo novos da Primeira Guerra Mundial e muitas outras, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo para apoiar o crescimento do canal.